Hello friend, oi amigo, oi amiga, bem-vindo a mais essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição US Customary Units, ou o Sistema Americano de Medidas. E nessa lição nós vamos rever em inglês quais são as unidades de medida usadas mais frequentemente nos Estados Unidos. Lembre que essa é a versão do vídeo onde a gente apresenta a matéria em inglês, mas já com explicações, pronúncias e dicas em português. Na última lição, nós vimos as unidades de medida do sistema métrico em inglês. E neste nós vamos ver o sistema usado dia a dia na vida americana, que é o US Customary Units. Tá? Nós vamos ver as mesmas 6 dimensões, the 6 dimensions, que vimos na outra lição. Vamos começar então com a dimensão de length or distance. Length or distance, que é comprimento ou distância. Podemos usar as mesmas unidades para essas duas dimensões. Então, você reconhece aqui, já conhece essas 4 unidades de polegada, pé, jarda e milha. Polegada, pé, jarda e milha. Polegada é inch, plural inches, e abreviação IN, inch. Pé, foot, plural feet, e abreviação FT. Jarda é yard, plural yards, e abreviação YD. Já a milha é mile, plural miles, abreviação MI. Agora a pronúncia, o inch, cuidado para não falar inche, é inch, plural inches. E o pé é pé, tá? Pé e pés. Foot, feet, cuidado, não é foot, não é que nem futebol, é foot, que nem football. E feet. Cuidado com o T no final, é aquele Tzinho que quase desaparece, né? Foot, feet. Jarda é yard. Cuidado, não é yard, como se fosse com O com acento, yard. Milha, mile, que nem um smile, sorriso sem o S, mile. Agora, qual é a relação entre essas medidas, entre essas unidades de medida? Nós sabemos que um pé tem 12 polegadas. 1 foot is 12 inches. Aqui eu estou usando is, é. Um pé é 12 polegadas. 1 foot is 12 inches. E o inch é mais ou menos isso, né? Uma polegada. E o pé, the foot, about like this. Mais ou menos assim. About like this. Mais ou menos assim. Já uma jarda tem 3 pés. 1 yard is 3 feet. Outra vez estou usando is. 1 yard is 3 feet. Uma jarda é 3 pés. 1 yard is 3 feet. Ou 3 vezes 12, 3 times 12, 36. Então, uma jarda é 36 polegadas, ou tem 36 polegadas. 1 yard is 36 inches. 1 yard is 3 feet or 36 inches. E a milha? Bem, a milha é bem comprido. Uma milha tem 5.280 pés. 1 mile is 5,280 feet. Então, qual é a relação entre essas unidades e o sistema métrico? Em inglês, how do these units
relate to the metric system, como se relacionam ao sistema métrico. Relate to the metric system. Well, we can think of 1 inch as about 2.5 centimeters. Nós podemos conceber, imaginar, pensar, we can think about 1 inch, 1 polegada, como 2,5 centímetros. Então, podemos simplificar e conceber que 1 polegada é 2,5 centímetros. 1 foot is about 30 centimeters. Um pé é mais ou menos, é cerca de 30 centímetros. Já uma jarda sendo 3 pés, 1 yard is 3 feet. Então, 3 vezes 30 centímetros, né? Que um pé é mais ou menos 30 centímetros. So, 3 times 30 centimeters is 90 centimeters. 3 vezes 30, 90 centímetros. Então, uma jarda é mais ou menos 90 centímetros. So, 1 yard is about 90 centimeters. Aí na lição em inglês, eu explico, né, que, claro, isso não é exato. Se precisar dos valores exatos, você pode computá-las. If you need the exact values, you can compute them. Você pode computá-las. You can compute them. Vamos dar uma paradinha aqui e falar dessa palavra about, da expressão que usei várias vezes aqui, que nesse contexto significa cerca de. Então eu disse 1 inch is about 2.5 centimeters. Também disse 1 foot is about 30 centimeters. 1 yard is about 90 centimeters. Em cada caso aí é cerca de, perto de, aproximadamente, mais ou menos. Então, about, estamos acostumados em dizer que a story is about something. Uma história é sobre alguma coisa. About, no contexto de uma história, é sobre um assunto. About, sobre. Nesse contexto, é cerca de, about. Cerca de, mais ou menos, perto. Como no português, em inglês nós temos várias palavras, várias expressões que usamos assim nesse contexto de aproximação de valores. Então podemos dizer is about, 1 inch is about 2.5 centimeters, ou around, 1 inch is around 2.5 centimeters. Ou close to, perto de, cerca de. 1 inch is close to 2.5 centimeters. Ou, claro, aproximadamente, approximately. 1 inch is approximately 2.5 centimeters. E qual é a relação entre milhas e o sistema métrico? Bem, milhas, a coisa mais perto é quilômetros, né? Uma milha é mais comprida do que 1 quilômetro. 1 mile is longer than 1 kilometer. 1 mile is longer than 1 kilometer. We can think of it like this. Podemos pensar assim, da seguinte forma. We can think of it like this. 5 miles, 5 milhas, is about 8 kilometers. 5 milhas é mais ou menos, aproximadamente, 8 quilômetros. Agora vamos ver um exemplo simples usando as unidades de comprimento em inglês para falar da altura de alguém no sistema americano, tá? Em inglês. Now let's look at a simple example about someone's height in the US system. Note que usei a palavra height, altura, height. O G e o H são mudos, então é simplesmente height. Nesse caso, temos alguém bem alto, homem, mulher,
bem alto e que mede 6 pés e 2 polegadas. Vamos imaginar. Let's imagine someone who is very tall, bem alto, very tall, maybe 6 feet and 2 inches. 6 feet and 2 inches. Em inglês a gente pode dizer 6 feet and 2 inches, mas mais comumente vamos falar ou 6 foot 2. Note que eu usei foot ao invés de pés, 6 pés. 6 foot 2, 6 foot 2, ou simplesmente 6'2", 6'2". Só usaria o 6'2" dentro do contexto de altura, porque aí todo mundo já sabe que estamos falando de pés e polegadas, feet and inches. 6 feet 2 inches, 6 foot 2, or 6'2". Agora vamos ressaltar que, já que altura e essas medidas de altura são uma coisa muito comum, nós podemos usar no inglês tanto as abreviações de pés e polegadas, feet and inches, como FT e IN, como você vê aí, ou também se usa muito essas marquinhas que vemos aí, são as aspas, em inglês quotation marks ou quotes, quotation marks ou quotes, e usamos a aspa simples, single quotes, para a medida dos pés, e a aspa dupla ou double quotes, para a medida das polegadas. Tá? Isso é muito comum, então você certamente vai encarar isso e já sabe que representa pés e polegadas. Então, qual é a altura dessa pessoa que mede 6 pés e 2 polegadas? Qual é essa altura no sistema métrico? What is this in metric units? What is this? O que é isso? What is this in metric units? Bem, vamos computar, vamos fazer essas calculações aqui. Sabemos que um pé é 12 polegadas. 1 foot is 12 inches. Então, 6 pés é 6 vezes 12, ou 72 polegadas. 6 feet is 6 times 12, or 72 inches. So 6 feet is 72 inches. 6 feet 2 inches, that's another 2 inches. 6 pés e 2 polegadas, então faltam mais 2 polegadas. Vamos adicionar, somar mais 2 polegadas. Então, 72 mais 2 é 74. Então, temos 74 polegadas. 72 plus 2 is 74 inches. Então, temos 74 polegadas. O que é isso no sistema métrico? What is this in metric units? Well, 1 inch is about 2.5 centimeters. Isso nós já vimos, né? Uma polegada é mais ou menos 2 centímetros e meio. Nós vamos usar 2,54. Nota aí que em inglês não é vírgula, né? É ponto. 2.54. Então, 74 polegadas é 74 vezes 2,54. So, 74 inches is 74 times, vezes, times 2.54 centimeters. 2.54 centimeters. 2,54 centímetros. E nós vemos aí que é 187 centímetros, mais um pouquinho, quase 188 centímetros. So we see that it is about 188 centimeters. Então, essa pessoa que mede 6 pés e 2 polegadas, mede cerca de 1,88 m. So this person who is 6
feet 2 inches tall is about 1 meter and 88 centimeters tall. Note a expressão aí que eu uso, que essa pessoa é 6 foot 2 inches tall. Ela é essa medida tall. Então, é a medida de altura, e você bota a palavra tall no final. Então, 6 pés e 2 polegadas é mais ou menos 1,88 m. Agora vamos ver a dimensão de peso ou massa. Peso ou massa. Now, let's look at the dimension of mass or weight. Mass or weight. No sistema americano, é claro. Você vê aí 3 unidades. We see 3 units. 3 unidades que usamos frequentemente nessa dimensão nos Estados Unidos. Você reconhece essas 3, né? São as onças, libras e toneladas. Onças, libras e toneladas. Então, cada uma aí, ounces, singular ounce, 1 ounce. Ounces, plural, símbolo OZ. Pounds, 1 pound, plural pounds. E o símbolo LB. LB, libras, não é? Já a tonelada, ton, plural tons, tons. E o símbolo é o T. Agora, qual é a relação entre essas unidades? What is the relation between these units? Qual é a relação entre elas? What is the relation between them? Bem, talvez lembremos que 1 libra contém 16 onças. 1 libra contém 16 onças. Em inglês, perhaps, talvez, perhaps we remember. Talvez lembremos. Perhaps we remember. 1 pound is 16 ounces. 1 pound is 16 ounces. Notem aqui que eu estou usando o verbo ser, is. 1 pound is 16 ounces. Não estou usando has ou contains. 1 pound has 16 ounces. Poderia usar, mas o mais usado é ser, is. 1 pound is 16 ounces. Já a tonelada, 1 tonelada no sistema americano é 2.000 libras. 1 ton is 2,000 pounds. 1 ton is 2,000 pounds. E qual é a relação entre essas unidades no sistema americano e no sistema métrico? Bem, vamos ver 2 dessas unidades, as libras e as toneladas. Vamos lembrar que 1 quilograma é igual a 2,2 libras. Então, se alguém pesa 100 quilogramas, pesa 220 libras. Em inglês, if someone weighs 100 kilograms, if someone weighs 100 kilograms, se alguém pesa 100 kilogramas, then they weigh 220 pounds. Então, eles pesam 220 libras. 220 pounds. Então, essa é a relação entre quilogramas e libras. Vamos lembrar também que quando a gente fala em inglês esse 2,2, que é o ponto, né? Então, é 2.2. 1 kilogram equals 2.2 pounds. 1 kilogram is, ou equals, 2.2 pounds. Agora, a tonelada. A gente precisa saber que no inglês existem 3 unidades que se chamam toneladas, ou ton. Ton. A pronúncia de todas as 3 é a mesma, o valor não é. No sistema americano já vimos que 1 tonelada é 2.000 libras. 1 ton is 2,000 pounds. Mas existe também no sistema britânico, no inglês, onde 1 tonelada é 2.240 libras, 2,240 pounds.
sistema britânico. Já no sistema métrico, nós sabemos que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, e que 1.000 quilos é 1.000 vezes aquele 2,2, é 2,204. Então fica 2.204 libras por tonelada. Então nós vemos que no sistema métrico o nome é TONNE. Nos outros dois é só TON, mas a pronúncia de todos é simplesmente ton. E agora nós vamos ver a dimensão de capacidade ou volume no sistema americano e vamos começar com o volume de líquidos. So now we will look at the dimension of volume or capacity, and we will look at the volume of liquids first. First. Você vê aí que tem 5 unidades que nós vamos ver, e é realmente importante conhecer essas 5 unidades, porque são usadas, se não diariamente, frequentemente na vida americana. So, here you see 5 units, 5 unidades, 5 units, and we really need to learn these. Realmente precisamos aprender. We really need to learn how to use these because we will use them in everyday life. Na vida diária, cotidiana, everyday life. Então, essas 5 em português, não usamos frequentemente essas palavras, mas o nome em português são as onças fluidas. Onças fluidas, você já vê aí que é com líquidos, né? Onças fluidas. Copos, pintos, quartos e galões. Um copo, um pinto, um quarto e um galão. Galão até que a gente usa mais no Brasil, não é? Vamos ver essas unidades em inglês. Primeiro, fluid ounces. Singular, 1 fluid ounce. 1 fluid ounce. Plural, fluid ounces, só a segunda palavra muda, fluid ounces. E o símbolo é FLOZ, FL de fluid e OZ de ounces. Copos, 1 cup, plural, cups, cups. E o símbolo é o C. Pinto, 1 pint, pint. O plural é pints. E o símbolo é PT, PT. O quarto, 1 quart, 1 quart. O plural é quarts e o símbolo é QT. E finalmente o galão é gallon, 1 gallon, plural gallons, gallons. E o símbolo é GAL, GAL. Então, essas 5 unidades são realmente usadas quando se compra leite, um refrigerante, ou óleo para o carro, ou gasolina para o carro. Se vai usar uma dessas unidades na vida cotidiana americana. E aqui cabe uma dica, é só para lembrarmos que as onças e onças fluidas são unidades diferentes, de dimensões diferentes. Ounces and fluid ounces measure different things, medem coisas diferentes, measure different things. Ounces, aprendemos na dimensão de peso e massa. Ounces, onças, são uma unidade de medida de peso ou massa. Já as onças fluidas são uma medida de volume ou capacidade líquido. Medem coisas diferentes. Um copo equivale a 8 onças fluidas. Um copo, 8 onças. Um pinto é 2 copos. Um quarto é 2 pintos. E um galão é 4 quartos. Dá para ouvir na palavra quartos que um quarto é a quarta parte de um galão.
Agora vamos ver isso em inglês. 1 cup is 8 fluid ounces. 1 cup is 8 fluid ounces. 1 pint is 2 cups. 1 quart is 2 pints. And 1 gallon is 4 quarts. You can hear in the word quart, você pode ouvir na palavra quart, quarter, quarta parte, quarter of a gallon, a quarta parte de um galão. Outra maneira de pensar nessa relação é assim, que um galão é a mesma coisa que 4 quartos, ou 8 pintos, ou 16 copos, em inglês. Another way to think of this, outra maneira de pensar nisso, another way to think of this, is that 1 gallon is the same as, é o mesmo que, is the same as, 4 quarts, or 8 pints, or 16 cups. E aí, qual a relação entre essas unidades do sistema americano e o sistema métrico? Bem, vamos ver duas das unidades, os quartos e os galões, the quarts and gallons. 1 quarto é parecido com 1 litro. A gente vê aí que 1 quarto é 95% de 1 litro, então é menos do que 1 litro, mas é a coisa mais parecida com 1 litro. Então podemos pensar nelas como quase iguais. Já um galão sendo 4 quartos, podemos imaginar como se fosse 4 litros. A gente vê aí que não é 4 litros, é mais ou menos 3,78 litros, ou 3.78 liters. 3.78 liters, ou 3.78 liters. Então, 1 quarto é parecido com 1 litro, um galão é parecido com 4 litros, mas você vê que obviamente não são iguais. Isso é o suficiente quando a gente está fazendo uma estimativa. Eu disse na aula em inglês, when we are doing quick math, matemática rápida, rapidinha, a gente precisa fazer uma estimativa. Isso é quando uma estimativa basta. When an estimate is good enough. When an estimate is good enough. Basta uma estimativa. A gente não quer o cálculo exato. When an estimate is good enough. Então, tem o verbo to estimate. To estimate é o verbo fazer a estimativa, estimar. Já a estimativa em si, o resultado dessa ação de estimar, a estimativa é estimate. Estimate. Então você vê que a escrita dessas duas palavras é igual, mas a pronúncia não é. O verbo to estimate, nota que no A que eu estou usando a, estimate. Já o resultado, a estimativa é estimate, estimate. Então, essa é a diferença entre essas duas palavras. To estimate, estimate. Vamos agora completar essa conversa sobre a dimensão de volume, o volume, falando das unidades que não usamos com os líquidos. Tá? Aqui nós usamos as unidades de comprimento com a palavra cúbica, que nem no português. Então nós vamos ver 3 unidades usando polegadas, pés e jardas. Polegadas, pés e jardas, que são inches, feet e yards. Nós temos 1 cubic inch, plural cubic inches, e o símbolo é o IN com o 3 do cúbico, né? E com os pés temos 1 cubic foot, plural cubic feet, e temos o FT do feet com o 3 do cúbico. Já com as jardas, então,
1 cubic yard, plural cubic yards, e o símbolo é o YD com o 3 do cúbico. Então, com essas três, nós completamos a dimensão de volume no sistema americano. Bom, agora nós chegamos à dimensão de área no sistema americano. Nós vamos ver 5 unidades. Essas unidades vão ser a polegada quadrada, pé quadrado, jarda quadrada, milha quadrada e o acre americano, que já é uma unidade de área, não de comprimento ao quadrado. Em inglês, então, essas dimensões são o square inch é a polegada quadrada, square inch, plural square inches, e o símbolo IN ao quadrado. Já o pé é square foot, 1 square foot, plural square feet, símbolo FT ao quadrado. Com jardas é square yard, 1 square yard, plural square yards, símbolo YD ao quadrado. Milhas é 1 square mile, plural square miles. Note que a gente pluraliza só a segunda palavra. O square fica, né, ao quadrado. Square miles. E o símbolo é MI ao quadrado. Aí tem o acre, que eu chamei de acre americano. E o acre já é uma medida de área. Nós vamos ver um pouquinho mais depois. E o símbolo é AC. Então, essas são as medidas que nós vamos ver. E qual é a relação entre essas medidas? Bem, nós sabemos que um pé é a mesma coisa que 12 polegadas. 1 foot is 12 inches. 1 foot is 12 inches. Então, 1 square foot, um pé quadrado, 1 square foot é 12 vezes 12, 144 polegadas quadradas. 1 square foot is 144 square inches. A gente pode ler esse 12 vezes 12 em inglês, 12 by 12. 12 por 12. Então, um pé quadrado é 12 by 12 inches, 12 por 12 polegadas. Já jarda e pés, nós vimos antes que uma jarda é composta de 3 pés. 1 yard is 3 feet. Então, uma jarda quadrada é 3 por 3, 3 by 3. 3 vezes 3 é 9. Então, uma jarda quadrada é equivalente a 9 pés quadrados. 1 square yard equals 9 square feet. 1 square yard is 9 square feet. Nos Estados Unidos, a unidade de acre, o acre americano, o acre, é usado bem frequentemente em referência à área de um terreno, quando se compra uma casa, por exemplo. Quanto é um acre? Bem, só para ilustrar, você vê aí um campo de futebol padrão dos campos profissionais brasileiros, com a medida de 68 metros de largura por 105 de comprimento. Um acre é menos do que isso, mas é mais do que metade. É como se fosse 60, quase 60 metros, 59 e pouco, pelos 68. Então, mais da metade de um campo de futebol é um acre. Outra maneira de visualizarmos um acre, 1 acre, é de pensarmos em algo que reconhecemos, talvez um quarteirão de uma cidade. Então, aqui estamos em Downtown New York, Downtown Manhattan. Downtown quer dizer o centro da cidade, né? E nós vamos ver um quarteirão, 1 city block, 1 city block. É um quarteirão. E aí a gente vê aí em vermelho que um quarteirão mede mais ou menos 5 acres, 5 acres, 5 acres americanos.
Já 1 milha quadrada, a gente vê aí em verde, é bem maior, tem esses 640 acres dentro desse quadrado. Então vamos ver umas pronúncias aí. Eu falei de downtown, que é o centro da cidade, downtown. Cuidado, não é downtown, é down, como se fosse um E-U, downtown, downtown, tá? E um quarteirão é block, city block. Block é o quarteirão, mas a gente muitas vezes bota com a palavra city, que é da cidade, quarteirão da cidade, city block. Agora vamos falar da dimensão de velocidade, que é velocity ou speed, velocity or speed. Nós vamos ver duas unidades, vamos ver milhas por hora e pés por segundo. Milhas por hora, pés por segundo. Então, miles per hour, 1 mile per hour, plural, miles per hour. Você vê os símbolos, tem alguns, não só um símbolo. Note que nós pluralizamos só miles, não per hour, que nem em português, né? Milhas por hora, só pluralizamos milhas, miles per hour. E feet per second, feet já está no plural, né? Feet per second, 1 foot per second, feet per second. E você vê aí também vários símbolos que podem ser usados com essa unidade. Cabe lembrar, né, que miles per hour se usa muito quando estamos dirigindo o carro e a gente vê a placa de 55 miles per hour, 55 milhas por hora. Lembrar quanto é? Nós aprendemos que o quê? 5 milhas é mais ou menos 8 quilômetros. 5 miles is about 8 kilometers. Então, 55 milhas por hora é mais ou menos 88 quilômetros por hora. 55 miles per hour is about 88 kilometers per hour. E quando falamos de temperatura no sistema americano, usamos o sistema Fahrenheit. When we speak of temperature in the US system, we use the Fahrenheit system. Com os graus Fahrenheit, a gente usa o F para diferenciar os graus, usando o sistema métrico, com os centígrados, graus centígrados ou Celsius, a gente usa o C, graus Celsius ou centígrados. Então, F for Fahrenheit, F de Fahrenheit, e C para os Celsius or centigrade, Celsius or centigrade. Então, nós vemos que no sistema centígrados ou Celsius, nós começamos com a fusão do gelo no 0 e a ebulição da água no 100. De 0 a 100, vai de gelo a vapor d'água. Já no sistema Fahrenheit, essa mesma transição vai de 32 a 212. Então, o gelo é no 32 graus e ebulição de água é no 212. Vamos ver isso em inglês. In the Celsius system, we have the freezing point. Freezing point é fusão de gelo. Freezing point of water at 0 degrees and the boiling point at 100 degrees. In the Fahrenheit system, we have freezing point 32 degrees and the boiling point 212 degrees. Então, entre esses dois pontos no sistema de graus centígrados, nós temos 100 graus. Between these two points in the Celsius system, we have 100 degrees. Temos 100 graus. Between these two points in the Fahrenheit system, entre esses dois pontos no sistema Fahrenheit, nós temos 180 graus Fahrenheit. Between these two points in the Fahrenheit system, we have 180
degrees. 212 menos 32, né? 180. 180 degrees. Então, é dessa razão de 180 para 100 que nós tiramos a fórmula de conversão. 180 para 100 é a mesma coisa que 9 para 5. This ratio of 180 degrees to 100 degrees is the same as 9 to 5. Então, a fórmula de conversão é graus centígrados vezes 9 sobre 5 mais 32 dá o resultado em Fahrenheit. So the conversion formula, fórmula de conversão, é the degrees Celsius, graus centígrados, times 9 over 5, vezes 9 sobre 5, plus 32, mais 32. That gives you the degrees Fahrenheit. Isso dá os graus Fahrenheit. Agora vamos ver só algumas pronúncias. Fahrenheit, em inglês é Fahrenheit, Fahrenheit. Em português a gente usa mais, é mais parecido com o original da Alemanha, né? Uma palavra alemã, Fahrenheit. Em inglês a gente americaniza a palavra, então vira Fahrenheit, Fahrenheit. Então, agora nós chegamos ao final dessa lição sobre o sistema americano de unidades de medida, onde nós vimos as 6 dimensões de comprimento, peso, volume, área, velocidade e temperatura. Agora, você pode usar o que você aprendeu aqui para ver o vídeo dessa mesma matéria que é só em inglês e ver o que você está captando e entendendo daquele vídeo. Se precisar, você volta aqui e rever essa matéria, tá? Como sempre, foi um prazer. It was a pleasure. It was a pleasure spending time with you. Foi um prazer passar esse tempo com você. A gente se vê na próxima, tá? We'll see you next time. Bye bye.